Olá, vamos a mais uma aula de língua portuguesa na nossa apostila da página 131 a 135, estudar crase. Então, nas nossas aulas de regência verbal e de regência nominal, nós já estávamos nos preparando para esse assunto, porque regência e crase estão sempre juntas, ou seja, têm uma perfeita e eterna parceria. Mas o que é a crase? A crase é uma palavra de origem grega e que significa mistura. Mistura de quê? É uma fusão. Fusão de quê? É uma fusão de duas vogais idênticas. E essa denominação, ela especifica principalmente a contração ou a fusão de preposição, né? Da preposição a com os artigos femininos a ou as, ou ainda preposição a com os artigos femininos a ou as, ou ainda com os pronomes demonstrativos a, as, né, que você sabe que a ou as, quando significa aquela ou aquelas, são pronomes demonstrativos. Mas às vezes essa preposição a vai se fundir com o a inicial de aquele, aquela, aqueles, aquelas ou aquilo. Veja aqui no esquema. Quando nós pensarmos na possibilidade de ter ou não a ocorrência da crase numa frase, nós precisamos observar que para que haja crase, para que haja a possibilidade de você colocar um acento grave no A, você precisa verificar ali dois fatores, dois aspectos fundamentais, indispensáveis que aspectos são esses? Primeiro, um verbo ou um nome que tenha um sentido incompleto, e a hora que você vai completar o sentido do verbo ou do nome, o complemento venha regido, ou venha intermediado pela preposição a. Aí, a hora que você vai trazer o segundo aspecto, que é o complemento desse verbo, ou é o complemento desse nome, esse segundo aspecto, esse complemento, vai ser ou um substantivo feminino, que vai admitir claramente o artigo a, né? Então, essa preposição a vai fundir-se com esse artigo, e a hora que você vai escrever a. Por exemplo, vou, quem vai a algum lugar. Então, que lugar que é esse? Vou dizer que é igreja. Igreja é um substantivo feminino que admite artigo a. A igreja fica longe. A igreja é bonita. Então, pronto, admite artigo a. Então, eu já tenho os dois fatores que me levam a usar o acento grave: a preposição exigida pelo verbo e o artigo que o substantivo admite. Então, eu vou escrever assim, ó: vou à igreja, ok? Agora, a mesma coisa poderia acontecer se fosse a palavra aquela que estivesse ali na frente. O verbo ou o nome exigindo a preposição a, e logo depois eu vou escrever aquele, aquela. Então, vai ocorrer a crase, nós vamos ter que usar o acento grave. Por exemplo, vou, já sabe que vou exige preposição a. Você vai àquele lugar, aquela igreja. Então, a que você falou aquela igreja, você tem a preposição a que o verbo exige, e você não vai escrever que vou a aquela igreja, você vai fundir esse a preposição com o a inicial de aquela e vai marcar esta fusão com o acento grave, ok? Do mesmo jeito, esse acento ia acontecer no a, que às vezes vai ser pronome demonstrativo se significar aquela. Você precisa reconhecer esses fatores aí e essas classificações, porque há algumas questões de concurso que a banca vai solicitar é que o candidato marque uma alternativa que justifique a crase ocorrida no período. Então, às vezes, a justificativa é a crase ocorreu porque é a exigência do verbo mais a junção com a preposição a, mais a junção com o artigo feminino a admitido pelo substantivo. E às vezes não, isso aí é certo, mas às vezes naquele exemplo não é o artigo a. A preposição a foi fundir-se, foi com o pronome demonstrativo a. Então é importante que você saiba
reconhecê-lo, certo? Por exemplo, você poderia dizer assim, ó, não vou a esta igreja, mas a que, ó, a que, não vou a esta igreja, mas a que fulano me indicou. Fulano me indicou. Então, olha só o que acontece aqui. Você não vai a esta igreja, tem um a aqui que é apenas preposição exigida pelo verbo ir, nem pense em colocar um acento grave, porque para haver acento grave, a palavra seguinte, que é esta, deveria admitir artigo e esta não vai admitir artigo a, você vai falar, a esta igreja é bonita. Você não vai falar isso, você só vai falar que esta igreja é bonita. Ele não admite artigo. Então, se a palavra não admite artigo, pronto, ponto final. Acabou a história de crase. Não tem como ocorrer acento grave aí, perfeito? Mas aqui na segunda oração, a história já é outra. Olha só. Não vou a esta igreja, mas a que fulano me indicou. A que fulano, você observa que é a mesma coisa de você falar aquela, mas aquela que fulano me indicou. Então, quer dizer que você não vai a esta, você vai a aquela, a que o fulano te indicou. Só que você não vai escrever dois As. Então, é a hora que você vem e coloca acento grave nesse A aqui. Tá vendo que a ocorrência aqui foi pela exigência do verbo ir, porque quem vai a algum lugar. E essa exigência da preposição a que fundiu-se com o pronome demonstrativo a, certinho? Só para você saber como justificaria corretamente. Ótimo. Mas às vezes pode ser o a que faz parte do pronome relativo, a qual ou as quais, né? A mesma coisa. Por exemplo, ele não fez referência, ele não fez referência a mim, mas fez alusão às pessoas às quais você se referiu na reunião. Acabou ficando grande o período, porque eu estava conseguindo chegar aqui, ó, nesse as quais, para você perceber o que acontece aqui, ó. Ele não fez referência a mim. Pronto, você já sabe que referência é um substantivo que precisa de um complemento regido pela preposição a, porque quem faz referência a algo ou a alguém. Mas nem pense em acento grave, porque a palavra seguinte à preposição a é mim, e mim não aceita um artigo. Não tem como eu colocar artigo a para mim, né? Para o pronome oblíquo mim. Você não vai falar, a mim está muito triste hoje. Nem mim está triste, você não vai falar. Então, não tem como, é impossível colocar artigo aqui, certinho? Então, é impossível que haja crase. Beleza. Mas, não fez referência a mim, mas fez alusão às pessoas. Agora a coisa já está mudando. Quem faz alusão, ó, eu não coloquei a palavra referência, mas eu coloquei um sinônimo só para você ir aumentando o seu repertório de palavras que possam exigir preposição. Ó. Quem faz alusão a alguém ou a alguma coisa. E que fez alusão a que ou a quem? Pessoas. Pessoas admite e está aqui presente o artigo as pessoas. Então, você já viu, faz alusão às pessoas. Então, você vai escrever, fez alusão às pessoas. Agora, continuando, lá vem mais as quais você se referiu. Você tem um pronome relativo aqui. Já combinamos mais de uma vez nas nossas aulas que, se eu tenho um pronome relativo, às vezes ele pode vir precedido de uma preposição. E se houver preposição antes desse pronome relativo,
ela é exigência de uma palavra que está na oração que o pronome relativo introduziu no período. E aqui, claramente, é o verbo referir-se, que você já sabe que também exige um complemento com preposição a, porque quem se refere a alguém ou a alguma coisa. E esse alguém são as pessoas que você retomou com relativo às quais, então precisa da preposição aqui, ó. Fez referência a quem? As pessoas, quer dizer, às quais você se referiu. Então, eu tenho que colocar um acento grave aqui. Ou seja, ele não fez referência a mim, mas fez alusão às pessoas às quais você se referiu na reunião. Só para que consta tudo que nós vimos aqui nesse esquema. Preposição a exigida pelo verbo ou nome, fundindo-se com o a, artigo, com o a inicial de aquele ou aquela, com o a que é pronome demonstrativo, que é o caso que nós vimos aqui, ou então com o a, o artigo a que acompanha o qual formando o pronome relativo, a qual ou as quais que você acabou de ver aqui, perfeito? Então vamos para alguns jeitos, um jeitinho de nós gravarmos quando é que eu posso ou não usar a crase através dessas rimas da crase. Diante de pronome, crase passa fome. O que quer dizer isso? Que, em geral, os pronomes repelem a crase. Então, acabamos de ver o demonstrativo que aceita, mas é só o a ou aquela, os que começam com a. E pronto, acabou. Nem mais uma chance de algum outro pronome demonstrativo aceitar acento grave antes, certo? Por quê? Porque eles não vão admitir artigo, que ó, você não começa uma frase com a palavra ela e colocando artigo antes de ela. Ah, ela chegou agora. Não, você só fala ela chegou agora e pronto. Então, ó, dei um presente, quem dá algo, é o presente, mas dá a alguém. Então, esse verbo exigiu a preposição a antes do seu objeto indireto, a ela, então, só a preposição que você tem ali, você não tem artigo, porque ela não admite, não tem como haver o acento grave. Diante de masculino, crase é pepino. Pepino é sinônimo de problema. Se você colocar a crase antes de palavra masculina, você vai ter problema, ok? Então, eu vou andar a cavalo, certinho? Agora, vamos abrir um parêntese aqui, né? Porque às vezes você vê uma frase como essa aqui, ó. Usava bigodes a Hitler. Então, você sabe como que era lindo o bigode do Hitler, né? Então, as pessoas quiserem imitar, então nós vamos dizer, usava bigodes a Hitler. Nesse caso, Hitler é uma palavra masculina, mas nesse caso vai haver o acento grave, mas não porque admite-se crase diante de palavra masculina, não admite. Isso aqui é porque está subentendida aqui a palavra ou a expressão moda de ou a maneira de. É a mesma coisa de você dizer que usava bigodes à moda de Hitler ou à maneira de Hitler. Então, o que está aqui em questão é a locução prepositiva à moda de ou então à maneira de, mas que veio só subentendida, certinho? Palavras repetidas, crase proibida. Olha só, essas dúvidas são do dia a dia, tomou o remédio gota a gota, viu? Trabalhou de sol a sol, entre palavras repetidas, a crase está proibida. Mais aquele, crase nele. Acabamos de sair desse processo, né? No slide anterior. Mas você tem que observar que não é só porque você viu aquele, aquela, aqueles ou aquelas na frase que você vai lá e coloca acento grave, não. Tem que haver um verbo ou um nome que exija a preposição a, ou seja, aqui tem, ó, fiz críticas. Quem faz críticas a algo ou a alguém. A algo ou a alguém. Aqui no caso, a quem?
aquele governo. Então, esse a, preposição exigida pelo substantivo crítica, fundiu-se com o a inicial de aquele, por isso teve o acento grave, certinho? Porque se fosse assim, por exemplo, eu vi aquele garoto. Aí, ó. É lógico que eu não vou colocar acento grave, porque quem vê, vê algo ou vê alguém. É um verbo transitivo direto. Então, ele não vai exigir preposição nenhuma, muito menos a, certo? Então, o caso é a mais aquele, que ó, tem que haver preposição a, exigida por um verbo ou um nome anterior, mas para ele fundir-se com o a do pronome demonstrativo, aquele ou aquela, certinho? Vou a, volto da, crasear. Ou seja, às vezes você vai falar, vou a uma determinada cidade e fica assim, será que tem crase ou será que não tem? É só você lembrar dessa rima. Se vou a e volto da, crasear. Por exemplo, eu vou à Bahia. Aí estou sem saber como é que eu faço, será que tem crase ou não? Será que tem acento grave ou não? Então volta. Voltei da Bahia. Ah, é perfeitamente possível falar voltei da. Então, pronto, crase a. Agora, se você falar voltei de crase, para quê? Olha só, vou a Curitiba. Você não fala que voltou da Curitiba, né? Voltei da Curitiba hoje. Nossa, fica tão feio. Por que não fica por lá mesmo? Voltei da Curitiba. Não, meu filho, não volta da, não, volta de, certo? Então, se eu voltei de Curitiba, eu vou a Curitiba sem o acento grave, perfeito? Diante de cardinal, a numeral cardinal, 1, 2, 3, 4, 10, 20, 100, 1000, certo? Diante de cardinal. E também, ó, esse é um caso. Outro caso, que, ó, vou somar mais um caso aqui. O a no singular e palavra no plural, sabe o que que vai dar? Crase nem a pau, certinho? Então, olha aqui o que que você tem. Nós estamos viajando e, infelizmente, nas placas pela rodovia, em geral, nós vamos ver crase nesse A. Mas esse A está diante de um numeral cardinal. Então, o crase aqui faz mal, tá bom? Não põe não. Agora, aqui é a mesma coisa, não vai colocar pelo segundo motivo. O a está no singular e a palavra seguinte está no plural. Não tem acento grave. Crase, ó, nem a pau. Eu não gosto de ir a festas, certo? Agora, se você colocasse esse a no plural, aí era outra história. Porque aqui, a festas, você não usou artigo para festas. Então, se não usou artigo, porque se tivesse usado, tinha um as aqui, porque festas está no plural. Então, se não usou o artigo, não tem como usar o acento grave, porque o acento grave se dá principalmente pela fusão da preposição a com o artigo a. Lembra? Nosso primeiro critério lá, ok? Quando for ora, crase sem demora, só para rimar. Por quê? Sem demora, quer dizer que na maioria das vezes vai haver, mas nem sempre, só porque indicou hora, vai ter acento grave, não. Olha só, o horário do curso de gramática e técnica de redação é das 19 horas às 21 horas, certo? Mas aqui, sabe por que houve o acento grave? É porque você tem aqui uma estrutura semelhante. Ou seja, nós chamamos isso aqui de paralelismo, uma estrutura criada com os mesmos elementos. Ou seja, eu apliquei artigo antes do primeiro numeral indicando horas. Então, eu tenho que aplicar artigo de novo, né? Artigo as, de novo, antes do segundo numeral. Então, se eu apliquei preposição, aqui eu tenho preposição mais artigo, aqui também eu tenho que ter preposição mais artigo, certo? Então, técnica de redação é das 19 às 21h30, mas poderia também ser assim, ó. O horário de gramática e técnica de redação é de 19 a 21 horas, certo? Poderia ser desse jeito, é de 19 a 21 horas. Ou seja, eu coloquei
preposição, simplesmente preposição antes do primeiro numeral, então eu coloco simplesmente preposição antes do segundo numeral. Perfeito? Então, crase, quando for hora, crase sem demora, mas tem que observar certos contextos. Vamos ao seguinte. Palavra determinada, crase liberada. Por exemplo, a palavra casa, assim como a palavra terra, né, nem sempre vão admitir acento grave. Mas, se for, por exemplo, casa, se ela tiver um determinante, se for casa no sentido de próprio lar, não tem crase antes. Mas se tiver um determinante, olha aqui, ó, aí sim você vai ter que colocar o acento grave. Iremos à casa de minha avó, certo? Isso é porque ela está determinada. Porque se fosse a minha casa, meu lar, eu tinha que dizer só assim, ó, vou à casa descansar. Por quê? Você observa que, mesmo que você ache que está esquisito, mas repare, vamos trocar por para. Vou para casa. Não é para a casa. Se eu falar para a casa descansar, alguém vai te perguntar, que casa? É a minha, então você não precisa colocar o artigo. Basta você colocar a preposição. Vou para casa descansar. Então, você troca só pela preposição também. Se é só preposição, não haverá acento grave. Aqui, casa está no sentido de próprio lar. Então, não haverá a crase. Agora, aqui, casa está determinada. Então, não é a sua, é da sua avó. Determinou que casa que é. Aí, a crase é obrigatória, porque palavra determinada, crase liberada, certo? Terra, no sentido de contrário a bordo, contrário a bordo, quer dizer, você não está no navio, né? Você está no navio, mas você vai sair dele, vai sair do navio e vai para a terra firme. Aí então não haverá crase. Por exemplo, os marinheiros, os marujos, os pescadores voltaram à terra. Voltaram à terra, simplesmente significando que eles não estão mais no mar, não estão no barco, não estão no navio. Eles voltaram para a terra firme. Simplesmente isso, não haverá crase. Mas se falar que voltarei à terra natal, voltarei à terra natal, não tem noção de que eu estava a bordo de alguma embarcação. Simplesmente eu já estava em terra firme, mas agora estarei voltando à terra natal bem determinada aqui. Que terra é essa? Então não é terra chão firme, é terra natal, a terra da minha, onde eu nasci. Então aí vai haver acento grave, certo? Grave isso aí, palavra determinada, crase liberada. Sendo a moda de, crase vai vencer. Lembra do bigode a Hitler? Agora, escrevi um texto a Camões. Então, o caso aqui é o seguinte. Eu não escrevi um texto para o autor português Camões ler, porque Camões já morreu há muitos séculos, certo? Então, eu estou querendo dizer nesse contexto que eu escrevi um texto à moda dele, à maneira dele, certo? Então, aí a crase vai vencer, ok? Sendo a moda de, ou a maneira de, certo? Viu? Para poder completar, como já havíamos dito, aí a crase vai vencer. Então, que você não olha que é nome masculino, você olha o contexto, é a moda de Camões. Locução adverbial feminina, coloque crase, menina. O que quer dizer isso? Nós temos várias locuções adverbiais femininas e a maioria delas vai levar crase. Aí nós temos, por exemplo, às vezes temos muitas dúvidas sobre a crase. Às vezes só, né? Graças a Deus. Às vezes é uma locução adverbial, porque eu estou me referindo a um determinado momento, a um tempo. Então, é uma locução adverbial de tempo. E locução adverbial que é feminina tem crase, certo? E aí nós vamos ter várias. Por exemplo, o carro virou à direita. Então, olha aí, ó, é uma locução adverbial feminina indicando o lugar para onde ele virou, ou à esquerda. Fez as compras
à vista, e é o modo como ela fez as compras. Então, são locuções, saiu a mais, olha, saiu às pressas, fez o exercício às cegas, quer dizer, sem prestar atenção, né? Então, ó, tudo aqui é locução adverbial feminina, então põe crase menina, ok? Perfeito. Agora, é interessante também a gente saber diferenciar quando eu estou com uma locução adverbial mesmo, ou simplesmente um artigo e um substantivo. Por exemplo, à noite sairei. Ou à noite sairei. Então, quer dizer que não é a noite que vai sair, é eu vou sair quando fizer noite. Então, isso aqui é uma locução adverbial marcando a ideia de tempo. Então, e é feminina, então crase nela. À noite sairei. Porque senão, se fosse assim, ó, à noite, e ó, à noite está linda. Aí não tem nada a ver com locução adverbial aqui, ó, nada. Simplesmente quem está linda é a noite, é o sujeito, esse a é apenas um artigo, noite é apenas um substantivo, não formou uma locução adverbial, porque as locuções vêm sempre introduzidas por preposição, ok? Por isso que vai haver a crase, ok? Então, vamos para esse quadro aqui, só para mostrar mais uma vez um resumo do que nós estávamos falando, quer ver? Então, quando a crase é obrigatória, ela é obrigatória, porque você vai ver que tem hora que ela é opcional. Então, ela é obrigatória nas locuções adverbiais femininas, de modo, de tempo e de lugar, como já falamos agora. O expediente começa às 9 horas, ou então o expediente começa à noite, começa à tarde, ou começa à tarde, certo? Começa às pressas, tá vendo? Então, locução adverbial feminina, bote crase, menina. Em locuções prepositivas. Locução prepositiva é sempre um conjuntinho de palavras que vai terminar com uma preposição. Por exemplo, você tem aqui, não, essa aqui é o exemplo de locução conjuntiva. Aqui, ó, locuções prepositivas ou então locuções conjuntivas vão levar crase também. Então, aqui já tem um exemplo com a locução conjuntiva, que, ó, em geral elas terminam com o quê? Mas tem locução conjuntiva que termina diferente. Mas se começou com esse a, por exemplo, à medida que, você vê que as três palavras, elas estão juntas para fazer um papel só. Então, é uma locução. E o papel aqui é de ligar as orações. Ficava preocupada, filhos demoravam a chegar. Então, está ligando orações, então é conjunção. Mais de uma palavra, locução conjuntiva. Começou com o azinho, crase nela. Ficava preocupada à medida que os filhos demoravam a chegar, ou então, à proporção que, ó, à proporção que estuda, aprende, ok? Então, aqui, ó, locução conjuntiva de novo, começada com o a, crase nela. Agora, exemplo de locuções prepositivas. Por exemplo, falou a não, desculpa, não é esse exemplo. Não é esse, certo? Vamos lá. Locuções prepositivas. Fez barulho devido a, é uma locução prepositiva. Devido a quê? Devido a falta de educação. Então, você vai colocar devido a falta de educação. Ok? Opa, faltou uma sílaba. A falta de educação. Então, fez barulho devido a quê? A resposta é a falta de educação. Então, devido a já é a locução prepositiva, já tem a preposição a. E aí você vem devido, falta, tem artigo a, aí você vai colocar o acento grave devido à falta de educação, ok? Beleza. Antes de pronomes possessivos, não, agora nós estamos quando a crase é opcional, ok? Ou seja, às vezes vem com a palavra
facultativa, ok? Então, quando a frase é facultativa, ou seja, ela é opcional, são 3 momentos. É quando ela está antes de pronome possessivo, mas pode acrescentar aí. Esse possessivo tem que estar no singular e tem que estar seguido de substantivo, ok? Tem que estar seguido de substantivo. Por exemplo, entregue o livro à minha irmã. Aqui você tem o pronome possessivo no singular e na sequência você tem o substantivo irmã. E você tem um verbo que exige preposição a, porque ele é um verbo transitivo direto e indireto. Quer dizer, ele exige 2 complementos, porque quem entrega, entrega algo, o livro, e entrega a alguém, que é minha irmã. Então, essa minha irmã pode ser escrito com acento grave antes ou sem acento grave, porque antes de pronome possessivo, olha só, antes de pronome possessivo, o artigo é facultativo. Para que haja o acento grave, é preciso que um termo anterior exigiu a preposição a e um termo posterior aceite, admita o artigo a. O termo posterior é um pronome que tanto faz ele vir com ou sem o artigo. Então, considere que você queira usar o artigo aqui na frase, então a preposição é obrigatória, porque o verbo exigiu, então a preposição a mais o artigo que você quer usar vai dar um acento grave. Suponha que você queira economizar, então você vai colocar só a preposição que o verbo exige, que é essa, não tem como você escolher. Quem entrega alguma coisa, entrega a alguém, mas esse alguém é minha irmã. Eu posso falar simplesmente minha irmã ou a minha irmã. Então, supondo que eu não quis falar o artigo, eu usei só a preposição. Por isso ela é facultativa, ok? Mas tem um segundo caso, antes de nome de mulher. Antes de nome de mulher também, eu posso usar ou não o acento grave, que vai ficar certo, mas é essa questão de usar, tem que lembrar que nós temos que ter ali um requisito que exija um verbo ou um nome que exija a preposição a. Por exemplo, eu me referi, quem se refere a alguém, já exigiu preposição a. Aí vem esse alguém que é Luísa, o nome de mulher. Nome de mulher também é facultativo o uso do artigo. Eu posso falar a Luísa chegou, ou simplesmente Luísa chegou, tá vendo? Pode colocar artigo ou não. Então, o que acontece? Se eu pensar em colocar o artigo, porque posso colocar, então já tem a preposição que é obrigatória pela exigência do verbo. Eu quero usar o artigo antes do nome Luísa, eu posso fazer isso, então eu vou ter 2 as na sequência, por isso vai haver o acento grave. Mas vá que eu queira economizar, pelo menos a palavra que é facultativa, porque aqui é obrigatória, não tem jeito. Então, a preposição. Então, usei só a preposição. Eu me referi a Luísa, ok? Mas não vai pensando que se eu escrevesse, eu vi a Luísa. Eu vou colocar. Eu quero colocar acento grave hoje. Agora você não pode colocar, não. Ué, mas nome de mulher não é assim? A gente usa crase se quiser? Sim, antes de mulher ela é facultativa, mas para que haja crase, precisa de quê? Precisa de 2 fatores. Um nome ou um verbo anterior que exija a preposição a, para depois ter um nome que admita artigo a. Então, vamos lá. Luísa admite, posso colocar se eu quiser. Mas e o verbo? O verbo ver. Existe preposição a? Não. Por quê? Porque quem vê, vê algo, ou vê alguém. Pronto, acabou. Acabou a chance de você pensar que pode colocar, quando quiser, o acento grave antes de nome de mulher. Não, senhor e não, senhora. Você tem que reparar primeiro se acontece o primeiro fator que exige a crase, que é uma palavra que exige a preposição a. Porque se exigir, aí sim, você põe ou não o acento grave antes de nome de mulher. Mas essa palavra não exige, então o a que apareceu ali é só artigo sozinho, não tem como, ok? E o terceiro caso de frase facultativa é com a palavra até. Você pode falar
Andamos até a padaria com acento grave ou até a padaria sem o acento grave. Você que escolhe, ok? Aí, nesse caso aqui, qualquer um está certo sempre, ok? Agora aqui, a crase é proibida. Vamos começar a falar de crase proibida, certo? Então, vamos lá. Ela é proibida, tem 2 casos aqui ainda. Antes de palavras masculinas, lembra? Antes de masculino, crase é pepino. Antes de verbos, ou seja, verbo indica ação, principalmente. Então, eu digo assim, ó, antes de ação, crase é marcação. Então, aqui, ó, escreva a carta a lápis, começou a ler um livro e assim sucessivamente, certo? Continua proibida com pronomes demonstrativos esta, essa, o relativo cuja. Por que estamos citando demonstrativo e relativo? Porque você viu no início da aula que tem o demonstrativo a, ou então aquele, aquela, aqueles, aquelas. Tem o relativo a qual ou as quais que vão, às vezes, admitir o acento grave. Então, por isso que está citando essas palavras. Mas lembre da máxima, diante de pronome, crase passa fome. Então, são poucos pronomes que admitem, ok? Então, aqui, ó, dou valor à sua conquista. Simplesmente, isso aqui é uma preposição, tá? Não tem... deixa eu ver esse exemplo aqui. Dou valor à sua conquista. Tá bom. Eu dou valor a quê, né? Sua conquista. É esse aqui que eu quero chamar a atenção, ó, porque é esse aqui que tem o pronome relativo, que é o que nós estamos estudando nesse momento. Ela é a moça a cuja roupa me referi. Então, você já sabe que o verbo referir existe preposição a. Quem se refere a algo ou a alguém. Você já sabe que cuja é pronome relativo sempre. Sempre é relativo. Cujo, cuja, cujas, cujas. Então, e sabe que às vezes, antes do pronome relativo, virá uma preposição. E veio, exigida pelo verbo referir. Mas o cujo não admite artigo. Então, é impossível colocar acento grave aí, ok? Com pronomes pessoais do caso reto, pronomes de tratamento, não vai haver acento grave, perfeito? Então, veja bem, você tem que observar um detalhe aqui. Quando nós falamos em pronomes de tratamento, nós temos que lembrar só daqueles que começam com vossa, por exemplo, Vossa Excelência, ou com sua, certinho? Sua Excelência, ok? Porque se forem, tem 3 aqui que vão ser exceções. Se for dona, dona é um pronome de tratamento. Senhora, senhora também é. Senhorita também é. Esses aqui admitem, mas se começar com vossa ou sua, jamais. Então, aqui, ó, diga a ela, ó, pronome pessoal do caso reto. É impossível colocar um crase antes de pronome pessoal do caso reto, certo? Que sairemos cedo. Enviamos o convite a Vossa Senhoria, a Vossa Excelência, a Vossa Majestade, a Vossa Magnificência, não importa. Ou a Sua Senhoria, a Sua Majestade, a Sua Excelência, a Sua Magnificência, começou com vossa, com sua, jamais coloque acento grave, ok? Já falamos disso aqui também. A no singular e palavra seguinte no plural, crase nem a pau. Palavras repetidas, crase proibida, frente a frente. Com a palavra casa também já falamos. Se não tem especificativo, que ó, chegamos cedo à casa. O que dá para eu entender? Que essa casa é o próprio lar, então crase não há. Agora, se fosse chegamos cedo à casa paterna, aí teria, porque aí ela estaria com especificativo. A palavra terra, no sentido oposto ao de água, também não aceita. Já vimos também. Os descobridores saíram dos navios e chegaram à terra. Ou seja, sair dos navios, então o navio está na água. Então aqui, terra está fazendo oposição à água. Quando for, nesse caso, não haverá crase. Primeira questão. Em relação ao uso ou não da crase, analisar os itens abaixo. Digo a qualquer pessoa, se você começar uma frase com a palavra qualquer, ela vai ser a primeira palavra da frase. Tem como colocar um artigo antes de qualquer? Por exemplo, qualquer pessoa pode vencer na vida. Posso falar,
A qualquer pessoa pode vencer na vida? A qualquer pessoa pode vencer? Impossível. Essa palavra não admite artigo nem aqui, nem na China. Ai, que China que nada. Então, olha só, se uma palavra não admite artigo, a crase é impossível de ocorrer ali. Então, isso está errado. Ela encheu a garrafa gota a gota. Opa, palavras repetidas? Crase proibida. Então, errado. Os dois itens estão errados, então, letra D. Ok? Alternativa em que o emprego da crase ou a ausência dela esteja correta de acordo com a norma culta. Então, vamos ver? Está correto. Ou com ou sem. Os egoístas não dão importância. Se eu parasse em importância, você ia perguntar assim, importância a quê? Aí eu ia responder, dor alheia. E dor é um substantivo feminino que aceita artigo, porque eu posso falar a dor alheia tem que nos importar. Então, eu posso colocar artigo a aqui, isso aqui exigiu preposição a, então aqui precisa do acento grave, ok? Agora, se eu repare um detalhe, só um macetezinho. Se eu substituísse a palavra dor, que é feminina, pela palavra sentimento, que é masculino, você ia falar assim, ó, os egoístas não dão importância ao sentimento alheio. Então, aqui, ó, essa é masculina. Quando você estiver em dúvida também, faça isso. Troque a feminina por uma masculina. Se antes da masculina aparecer ao, tem crase antes da feminina, perfeito? Oferecemos, bom, quem oferece, oferece algo. Oferecemos o quê? A nossa solidariedade. Mas ofereceu a solidariedade a quem? Essa pergunta já trouxe a preposição. Vítimas, as vítimas, artigo, as vítimas precisam da nossa solidariedade. Então, aceita o artigo as, tem acento grave, está certinho. A letra B, certo? Verbo que exigiu preposição a, palavra feminina que veio acompanhada do artigo as. O sofrimento prejudica, aqui está errado, por quê? Porque quem prejudica ou que prejudica, prejudica algo, não é a algo. Prejudicou o quê? As crises, isso aqui é apenas artigo. A tristeza nos leva a momentos, nossa, duas vezes errado. Primeiro, há no singular, mas palavra no plural, crase nem a pau. Segundo, a palavra aqui ainda é masculina, errado duas vezes. Às vezes nos preocupamos sempre, preocupamos às vezes, então às vezes está marcando uma noção de tempo. Então é uma locução adverbial de tempo feminina, tem que haver crase. A citando alternativa em que o uso da crase está incorreto. Depois de tudo o que aconteceu, assistir, já sabemos que se for no sentido de ver, esse verbo pede preposição a obrigatoriamente conforme a norma culta. Então, assistir a quê? Aquilo foi a gota d'água. Então quer dizer que eu vou ter a preposição a e depois eu vou ter o demonstrativo aquilo que começa com a e esses dois as vão se fundir e vai haver o acontecimento da crase. Perfeito, certinho. Todas as professoras de língua portuguesa às quais me dirigi, pronome relativo. Quem se dirige a alguém. Precisa da preposição a aqui. Preposição a mais as, artigo que acompanha quais, vai dar as quais certíssimo. À medida que estudo, fico mais seguro para realizar a prova. À medida que, locução conjuntiva iniciada com a, né, feminina, então certinho, sempre vai ter. A pizza era preparada à moda da casa imperial. Certinho? A moda de, a maneira de, sempre vai haver crase. Até quando elas estão subentendidas, a crase vai ocorrer, certo? Então, mais uma certinha. Depois do acidente, nunca mais foi a festas. O que eu estou vendo aqui? Eu estou vendo a no singular, mas palavra no plural, crase nem a pau, incorreta. A letra E, que é o que nós estávamos buscando. Perfeito?
De acordo com a gramática normativa da língua portuguesa, sinal alternativo que faz uso correto do acento grave, indicador de crase. A autora afirma que é devido a, lembra? Devido a é uma locução prepositiva, e essa locução prepositiva termina com o a, é devido a, não tem devido o, é sempre devido a alguma coisa. Que coisa é essa? A consciência do ato. Então, você já sabe. E se eu colocasse uma palavra masculina aqui, por exemplo, consciência do ato, respeito do ato, vamos ver, só para você ver, ó. A autora afirma que devido ao respeito, tá vendo? Então, só de você ver que poderia, se você colocasse uma palavra masculina aqui no lugar, ia dar ao, então, ó, esse acento grave está perfeito, certinho. Vamos ver se continua certo. A consciência do ato de respirar, que tranquilizamos a mente. Mente. E se eu colocasse pensamento, tranquilizamos ao pensamento? Não, tranquilizamos o pensamento. Então, aqui não haverá essa crase. Errado. Porque quem tranquiliza, tranquiliza algo. Tranquilizamos o quê? Tá vendo? Tranquilizamos o quê? Apareceu, foi um artigo na pergunta. Então, na resposta também é só o artigo A. Então, a letra A não está toda correta, só o primeiro. Segundo Monja Cohen, é graças a quê? Outra locução prepositiva. Graças a quê? As ações. A mais A, as, certinho. De inspirar e expirar, que conseguimos alcançar o quê? Por que tem acento grave aqui, se aqui não apareceu preposição na pergunta? Quem alcança, alcança algo. Então, aqui é só o artigo A, só A, nada de crase, ok? Vamos continuar, que ainda achamos erro. O estado atento. Estudamos regência nominal e lá apareceu algumas vezes o adjetivo atento. Quem está atento a alguma coisa. Que coisa é essa? A respiração. Então, perfeito. Atento à respiração. Se fosse fôlego, você ia falar o estado atento ao fôlego, tá vendo? Se deu ao antes da masculina, da crase antes da feminina. Garante nossa presença no aqui e agora, o que é fundamental para o quê? Para a tranquilidade. É fundamental para a tranquilidade. Tem a preposição para, e aqui seria apenas artigo a. Para o quê? Para a tranquilidade, certo? Atenção, então a letra D tem que estar toda certa. Atenção a quê? A respiração. Perfeito, A mais A. Permite o quê? A nossa presença no aqui e agora, conduzindo-nos. Conduziu alguém nos a quê? Conduziu a quê? A sensação. Então quer dizer que sensação é feminina e admite A, artigo A. Então, perfeito, certinho. Conduzindo-nos à sensação de tranquilidade da mente. Tudo perfeito na letra D. O acento grave indicativo de crase é necessário e está empregado de acordo com a norma padrão em: é bom manter-nos à distância de 10 passos. Então, veja bem, olha aqui. Palavra distância nem sempre vai aceitar acento grave antes. Mas se a distância vier determinada, que ó, distância determinada. Lembra daquele versinho, daquela rima? Palavra determinada, crase está liberada, ok? O sol estava aí para marcar o certo? Então já achamos a resposta. Então as outras todas têm que estar erradas. Vamos ver se está mesmo? Bom, o sol estava a pino, masculino, antes de masculino, crase é pepino. A volta a Portugal. Portugal? Eu voltei do Portugal hoje. Voltei do? Porque para ter crase, eu vou a com crase, se eu voltar, dá. E eu não volto do Portugal, eu volto de Portugal. Se eu volto de,
crase para quê, certo? Com muito esforço, os idosos acompanhavam, quem acompanha, acompanha algo. Acompanhavam o quê? Esse verbo não exigiu preposição, portanto, não há crase aqui. Isso aqui é só artigo. Sempre reconhecemos, quem reconhece, reconhece algo. Reconhecemos quem ou o que não tem preposição aqui. Esse verbo não exige preposição, então nada de acento grave nesse aqueles, certo? Então a letra A realmente é a correta. À espera de um bebê, à espera de, isso é uma locução prepositiva. Certinho o uso do acento grave. Pai e mãe passam a se questionar sobre o tipo de alimentação que desejam para o filho que vem por aí e para o seu próprio futuro. O acento indicativo de crase é apropriado, todavia é facultativo em, ou é opcional em, então você já sabe. Ele é opcional em 3 casos: antes de nome de mulher, depois da palavra até ou antes de pronome possessivo. Então, aqui não é nem nome de mulher, nem pronome possessivo e nem tem a preposição até. E é entre palavras repetidas onde a crase é proibida. Depois, vou saltar a letra B. À medida que, a proporção que, é locução conjuntiva, a crase é obrigatória. Paula começou eu vou até escrever aqui, ali ela é obrigatória. Nós estamos procurando uma facultativa, tá? Paula começou a sorrir. Sorrir é verbo. Verbo é ação. Antes de ação, crase é marcação. Proibida. Então, você tem um caso, 2 casos de crase proibida, que é entre palavras repetidas, antes de verbo. Você tem um caso que é obrigatória, que é a medida que, locução conjuntiva feminina. E aí sobrou a letra B, onde você tem: levei a cesta de alimentos orgânicos à sua amiga. Levei o quê? A cesta. Levei a quem? Ou seja, para quem? Tá vendo que tem preposição na pergunta? A sua amiga. Então, certinho, mas também poderia ser a sua amiga sem acento grave, simbolizando que eu tinha usado só a preposição a, porque antes de pronome possessivo, o artigo é facultativo, é por isso que a crase fica facultativa também, ok? Perfeito. Chegaram à distribuição de orgânicos quase ao mesmo tempo em que a Aline engravidou. O acento indicativo da crase foi devidamente empregado. Agora, vamos assinalar a afirmativa em que a crase foi indevidamente aplicada. Então, quem chega a alguma coisa, ou a algum lugar, ou a alguma conclusão. Os alimentos são saudáveis, com preços a combinar. Meu Deus, combinar é verbo é ação, antes de ação, crase é marcação. Isso está incorreto, então já achei a resposta, que chique, indevidamente. Às vezes é obrigatório, uma locução adverbial feminina. À noite, a entrega de cesta de alimentos é mais intensa, locução adverbial feminina de novo. Fui até a feira. Após até, use crase se quiser. Então, aqui ela é facultativa. Certo, certo, certo. Errado na letra A. Alternativa correta quanto ao uso da crase. Trabalhava de sol a sol. Palavra repetida, crase proibida. Além do mais, feminino. Crase com feminino é pepino. Certinho? Errado. Ou seja, certinho o que eu falei, errado a crase aqui. Vamos a cavalo. O que cavalo é? Palavra masculina. Antimasculino, crase é pepino. Vou à escola de bicicleta. Oba, agora eu gostei, porque quem vai a algum lugar. Escola admite artigo A. Então, vou à escola. E se eu colocasse colégio, que é masculino, eu tinha que falar vou ao colégio. Então, se deu ao antes da masculina, tem crase antes da feminina. Perfeito? Dedicou o livro a essa moça. Antes de pronome, crase passa fome. Além disso, essa é demonstrativo, e o único demonstrativo que nós vamos ter, às vezes, com crase é aquele, aquela, aqueles, aquelas, certinho? Então, vamos a 9. A cidade alternativa que não tinha que ser a alternativa em que não ocorre crase.
Não vou a lojas que não aceitam cartão de crédito. Uhum. A no singular, palavra seguinte no plural, crase nem a pau. Então, não ocorre o uso da crase, certinho. Essa não pode haver. Então, essa vai ser a resposta. Porque na letra B, fomos quem vai a algum lugar. Que lugar é esse? Aquele bar. Esse A vai fundir-se com o A de aquele, vai dar fomos àquele bar na rua 15. Vamos à Bahia. Quem vai a algum lugar. Bahia aceita artigo A. A Bahia é linda, certo? Ou então, voltei da Bahia. Então, voltei da crase A. Frente a, isso aqui é uma locução prepositiva. Se tem locução prepositiva feminina, tem crase. Frente à situação, fiz o que pude, ok? Então, letra A. A única que não ocorre o uso da crase, porque as outras vieram sem o acento grave, mas tinha que colocar, certo? E na letra A não pode colocar. 10ª questão. A alternativa em que ocorre o uso incorreto da crase. Diga a dona Laura que irei logo. Vai dizer algo. Que vai dizer o quê? Que irei logo. Vai dizer a quem? Dona Laura. Dona, pronome de tratamento, mas dona, senhora e senhorita, admite se a palavra anterior pede preposição. Então, essa está certa. Procuramos você de ponta a ponta. Meu Deus, palavra repetida, crase proibida, essa é a incorreta. Chegamos à terra dos índios. Nada diz aqui que nós estávamos no mar e agora estamos em terra firme, mas simplesmente que fomos a uma terra que está determinada. Então está certinha a crase. Fomos à casa de Euclides, também casa, está determinada. Não é qualquer casa que eu fui, não, é de Euclides. Então, certinho também, só a letra B que está incorreta. Então, por hoje é só. Continue estudando e até a próxima, se Deus quiser.